A primeira temporada de Wandinha foi um fenômeno global. Recorde atrás de recorde. Milhões de horas assistidas e uma dança que se tornou viral em todos os lugares. Depois de 3 anos de espera, entre atrasos e expectativas altíssimas, a segunda temporada finalmente chegou. E Tim Burton elevou ainda mais a aposta. Mais sombria, mais irônica e cheia de referências escondidas. Hoje eu te levo pelos 33 detalhes que provavelmente você deixou passar nos primeiros 4 episódios. E pode confiar, alguns vão te fazer rever certas cenas do zero. Tim Burton não espera nem que você se acomode direito. Nos primeiros segundos, ele já apresenta uma nova versão de My Favorite Things. Nada de florzinhas, nada de sininhos. Aqui a melodia se mistura a imagens de bonecas quebradas e olhos de vidro que encaram você como se soubessem um segredo. É uma abertura que te desconcerta e te joga direto em Nevermore, onde até uma música famosa pode soar perturbadora. Burton faz isso desde sempre. Pega algo familiar e distorce até parecer saído de um pesadelo de luxo. No meio de todas aquelas bonecas aparece uma com apenas um olho. Parece só um detalhe jogado, mas na verdade é um prenúncio da trama de Judy e seus pássaros. Burton adora plantar esses indícios microscópicos que você não percebe na primeira vez. Mas quando conecta com a história, quase se sente enganado por não ter notado. É o jeito dele de recompensar quem assiste com atenção. E depois vem o momento em que Wandinha dá pra Enid uma boneca loira. Só a ideia de um presente desses já soa suspeita, mas o choque vem quando você percebe que a boneca está vestida exatamente como uma das vítimas do Scalper. Não é um presente, é um aviso disfarçado. Uma daquelas jogadas típicas de Wandinha que fazem você sorrir e arrepiar ao mesmo tempo, mostrando como ela expressa afeto de um jeito bem peculiar. As cenas em preto e branco que aparecem aqui e ali não estão ali só para ser alternativas. São uma homenagem direta à série de televisão original dos anos 60. Assistindo, parece quase que você voltou a um televisor antigo, com aquela atmosfera meio teatral, meio gótica, que tornou a família Addams icônica. Burton está dizendo claramente, não é uma reinvenção total, estamos construindo sobre os alicerces originais. E se você repara na roupa de Wandinha nessas cenas, descobre outro nível do jogo. Não foi inventada para a série, vem diretamente das tirinhas de Charles Addams publicadas no New Yorker. É como se Wandinha tivesse aberto o guarda-roupa da sua versão desenhada e pegado um vestido para aparecer no presente. É uma conexão sutil, mas poderosa, que une 60 anos de história da personagem em um único enquadramento. A chegada de Steve Buscemi como o novo diretor de Nevermore, Barry Dort, já é um acerto de elenco notável. Mas Burton vai além. Ele constrói nele o visual de Edgar Allan Poe, a ponto de a direção mostrar um retrato de Poe e logo em seguida cortar para o rosto de Buscemi. É como se o personagem tivesse saído da pintura. E mais, Buscemi já passou pelo universo burtoniano em Peixe Grande, então sabe exatamente como dosar aquele misto de fascínio e inquietude que aqui se torna parte fundamental da sua presença. Dê uma olhada nas paredes do quarto de Wandinha. Há um dinossauro e um polvo desenhados. Parecem apenas rabiscos estranhos, mas na verdade vem direto das tirinhas originais de Charles Addams no New Yorker. É um detalhe que conecta a série diretamente às raízes da personagem, transformando uma vinheta em preto e branco em um cenário real. O duelo de esgrima entre Wandinha e Mortícia já é espetacular por si só, mas descobrimos que a primeira parte foi gravada de verdade com os olhos vendados. Catherine Zeta-Jones e Jenna Ortega treinaram durante semanas para coordenar movimentos e estocadas sem enxergar nada. E aqui Burton joga em 2 frentes. A cena também é uma lembrança da carreira de ação de Zeta-Jones, especialmente em A Máscara de Zorro. Mortícia vence o duelo atingindo o coração de vidro, um gesto que poderia parecer apenas um toque de cenografia. Até você perceber que é uma referência direta a um episódio da série de televisão dos anos 60, em que Mortícia e Gomes também participaram de uma competição de esgrima semelhante. Aqui Burton não apenas homenageia a tradição, mas a renova. Mãe e filha medem forças no mesmo jogo, encenando uma passagem de bastão simbólica. Fora de Nevermore, no momento em que a família Addams chega, há uma van estacionada, The Telltale Café. Só o nome já é uma declaração de amor a Poe, o coração delator. Mas a cereja do bolo é que o cardápio está cheio de referências literárias. Não é uma placa colocada só para enfeitar o fundo. Se você parar para ler, vai perceber que cada prato é uma micro-homenagem a uma obra gótica ou a um conto de Poe. Na cerimônia da fogueira, há uma escultura de galhos entrelaçados em forma de corvo. Não é apenas um belo trabalho de cenografia. É um aceno direto ao Corvo, o poema mais famoso de Poe. E não é coincidência que os corvos estejam por toda parte nesta temporada, principalmente com a história de Judy e seus pássaros. É como se o tema do corvo fosse o fio condutor visual de toda a trama, um símbolo que paira constantemente sobre os personagens. Ainda nos arredores de Nevermore, durante o dia das pegadinhas, Agnes prepara uma armadilha mortal na torre do relógio. Uma lâmina suspensa que oscila ameaçadora. É uma homenagem sangrenta ao Poço e o Pêndulo, conto em que um prisioneiro é atormentado por uma lâmina gigante descendo lentamente do teto. E então aparece ele, Christopher Lloyd como o Professor Orof.
Para quem não sabe, Lloyd já é praticamente da família Addams. Nos anos 90, interpretou o tio Fester nos 2 filmes cult. Aqui o elenco é uma piscada de olho gigantesca para os fãs. Mas não para por aí. Ainda fazem ele soltar uma fala sobre a torre do relógio danificada e a referência a De Volta para o Futuro com seu Doc Brown fica claríssima. É o tipo de citação que enlouquece quem ama os 2 universos. Em meio a todo o caos e as tramas góticas, Burton encontra tempo para trazer de volta um dos momentos mais icônicos da história dos Addams, o tango entre Mortícia e Gomez. Não é apenas um número de dança, é um ritual que existe desde os anos 60. Passou pelos filmes dos anos 90 e agora retorna aqui, com a mesma intensidade de cumplicidade e paixão. A placa do carro traz escrito Addams, uma referência direta ao sobrenome da família mais gótica de todos os tempos. Mas não é só isso, é de Nova Jersey, o estado natal de Charles Addams, o criador das tirinhas originais no New Yorker. Uma homenagem dupla, por um lado à família, por outro ao seu pai, e as raízes reais desse universo. Quando a família Addams entra na nova casa, a primeira reação deles é comentar o quanto ela está cheia de rosa pastel. Parece só uma piada irônica, mas na verdade é puro meta-humor. O set original da série dos anos 60, filmada em preto e branco, era justamente cheio de tons rosa-choque e verde-água, porque essas cores apareciam melhor na televisão. O público da época não sabia, mas aqui, Burton faz os personagens dizerem aquilo que nós só descobrimos nos bastidores. Dentro da casa, Burton se diverte enchendo cada canto com objetos tirados da tradição dos Addams. Ursos de aparência sinistra, instrumentos de tortura em miniatura, até tartarugas empalhadas. É como se ele tivesse criado um museu secreto para fãs hardcore, onde cada peça da decoração é uma referência a algo já visto no passado. A trama não precisa explicar. São detalhes que contam a história dessa família sem uma única palavra. Até a mão tem seu momento de glória. Burton lhe dá um verdadeiro mini apartamento. Um pequeno mundo em miniatura, decorado sob medida, com mesinha, tapete e até uma poltrona. Você não vê em primeiro plano, mas quando a câmera passa por cima, percebe que a equipe trabalhou manualmente em cada detalhe. É uma forma de lembrar que até a mão mais famosa da televisão é, de fato, um personagem completo. O momento mais Hitchcockiano da temporada chega com o assassinato do detetive Bradbury, atacado por um bando de corvos que literalmente arrancam seus olhos. É uma referência direta a Os Pássaros, de Hitchcock, lançado em 1963. E não é só uma homenagem visual, é uma declaração de intenções para toda a temporada. Burton nos avisa que o perigo não vai gritar na sua cara, mas chegará silencioso e implacável, como uma sombra de asas negras. Depois vem o Projeto Lois, um programa secreto de experimentos para manipular os párias e mantê-los sob controle. É uma referência direta ao mito de Frankenstein, a ciência brincando de ser Deus e transformando a vida em laboratório. E em paralelo está Slurp, que é a versão viva desse mito, um corpo costurado a partir de pedaços, trazido de volta à vida em luta constante com sua identidade. 2 linhas narrativas diferentes, mas ambas ligadas ao mesmo monstro clássico. Continuando no tema do horror clássico, também há um pouco de A Noite dos Mortos-Vivos nessa temporada. Slurp não é o típico zumbi que anda devagar e morde qualquer um. Aqui o vemos evoluir a cada cérebro que devora, adquirindo habilidades cada vez mais humanas. É como assistir à evolução de um predador em tempo real, uma ideia que aumenta em atenção, porque você entende que quanto mais avança, menos é uma criatura sem mente e mais perigoso se torna. O acampamento de verão em que os jovens acabam é uma piscadela direta para A Família Addams 2, o filme dos anos 90 em que Vandinha e Pugsley eram obrigados a suportar escoteiros excessivamente sorridentes e atividades forçadamente alegres. Burton retoma essa energia, mas a mistura em versão gótica. Os mesmos sorrisos inquietantes, mas com um gosto ainda mais sombrio e sarcástico. Um dos momentos mais espetaculares acontece quando Vandinha atravessa o acampamento numa tirolesa. Muitos devem ter pensado que era uma cena feita por dublês, mas não. Foi Jenna Ortega quem fez de verdade. Nada de substituta. Era ela lá, pendurada no cabo, com toda a segurança do caso, mesmo que a floresta ao redor fosse na verdade uma tela azul gigante. Saber que a protagonista colocou o corpo em cena torna essa cena ainda mais icônica. Outro momento de ação, mas com um truque de filmagem engenhoso: a queda da janela. Em vez de jogar Jenna de um prédio, construíram a janela na horizontal dentro de um estúdio. Penduraram a atriz por cima e deixaram a gravidade fazer o resto. Claro que o vidro era de açúcar, fácil de quebrar sem machucar. E depois tem a maquiagem de Slurp. 5 horas de preparação todos os dias, reduzidas de 10 nas primeiras sessões de teste. Um trabalho impressionante de próteses, látex e pintura, inspirado em O Homem que Ri, filme mudo de 1928 que também inspirou o Coringa, e no humor físico dos Three Stooges. O resultado é um personagem que vai do perturbador ao grotesco em questão de segundos. Um híbrido que nunca deixa você decidir se deve rir ou ter medo.
A sala de música de Nevermore esconde um pequeno gigante, um órgão com 4,5 metros de altura e 3 metros de largura. Não é apenas uma peça de cenografia, mas um verdadeiro monstro de madeira e metal construído para ser tocado de verdade. Quando aparece em cena, preenche a tela e dá a sensação de que a música em Nevermore não é um simples passatempo, mas uma experiência quase ritual, tão imponente quanto a própria escola. Um detalhe minúsculo, mas muito bem cuidado. As unhas de Enid. No início da temporada, elas estão pintadas com cores vivas, mas episódio após episódio se tornam cada vez mais claras e discretas. É uma forma silenciosa de mostrar como o seu estado de espírito e suas prioridades mudam com o tempo, sem precisar dizer nada em palavras. Fred Armisen, que interpreta o tio Fester, decidiu não fazer as coisas pela metade. Para as 33 carteiras de motorista e 18 passaportes falsos do personagem, ele realmente posou para todas as 51 fotos. Nada de Photoshop. Cada clique foi feito no set, com figurinos e poses diferentes. Uma verdadeira loucura que você nunca verá inteira em cena, mas que dá um realismo absurdo a um personagem já completamente maluco. A vovó Frump é interpretada por Joanna Lumley, mas para os fãs de Burton, este não é um rosto novo. Ela já havia sido a voz de Lady Everglot em A Noiva Cadáver. O seu visual em Wandinha é inspirado no ícone de moda Daphne Guinness, uma mistura de alta costura e gótico teatral. Quando Ajax conta a sua história de fantasmas, a tela de repente se transforma em um pequeno filme animado. E quem conhece Tim Burton teve imediatamente um déjà vu. O estilo é o mesmo gótico, estranho e macabramente terno de Vincent e Frankenweenie, dois de seus curtas clássicos. É como se por alguns segundos Burton tivesse colocado a série em pausa e nos levado direto para dentro da sua cabeça de jovem diretor. Um presente para os fãs e uma assinatura visual para todos os outros. Se o Camp Jericho pareceu familiar para você, tem um motivo. Aquelas tendas e aquela torre de madeira foram montadas na Powerscourt Estate, bem ao lado da cachoeira mais alta da Irlanda. É a mesma locação usada em Vikings Valhalla, ou seja, o mesmo cenário que antes recebia batalhas de vikings agora serve de palco para tirolesas, duelos de esgrima e dramas adolescentes góticos. Um contraste épico que só a Irlanda poderia oferecer. Quando Mortícia e Gomes se sentam no acampamento de verão, não é em cadeiras qualquer. A cenografia reproduz a silhueta da poltrona alta e curva que Mortícia tinha na série de televisão dos anos 60. É um detalhe que nunca aparece em destaque, mas que funciona como um pedacinho da casa dos Addams levado para fora. É a forma de dizer que, onde quer que estejam, eles carregam consigo as próprias raízes e seu estilo inconfundível. Para quem conhece a série original, é como reencontrar uma velha amiga em um lugar novo. Esse é um golpe baixo para quem amou o cinema dos anos 90. Lembra do garoto de O Sexto Sentido? Aquele que via gente morta? Pois agora é ele quem faz a gente virar morto. Haley Joel Osment, já adulto e com um visual perturbador, interpreta o Scalper, um serial killer de peso. E esses foram os 33 detalhes que provavelmente você deixou passar nos primeiros 4 episódios da segunda temporada de Wandinha. Tim Burton continua enchendo cada enquadramento de referências. E tenho certeza de que ainda existem outras escondidas que nem eu percebi. Então, se algum detalhe chamou a sua atenção, escreve nos comentários. Assim podemos incluir no vídeo sobre a segunda parte. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Obrigado por ficar com a gente.